Família Reconecte-se! Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui, eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, Leandro Carraro, para mais um programa, mais um bate-papo leve, que vocês se sintam aqui acolhidos. Pena que não dá para ser ouvidos, né? Gostaria que tivesse uma tecnologia que você também participasse aqui simultaneamente, mas a gente deixa aqui essa gravação, né? Esse programa para chegar até vocês com muito carinho. E sempre fique à vontade para trazer os comentários, que é a forma de a gente também interagir com vocês. E em breve, eu e o Leandro estamos planejando uma outra forma de comunicação com vocês, para a gente ter esse, né, irmão, esse vínculo com você de uma forma mais eficiente, não só falando aqui, né, no nosso bate-papo, mas em breve teremos novidades sobre essa questão de nos comunicarmos melhor com vocês. Mas, irmão, também dê boas-vindas aí à nossa família Reconecte-se. Boa noite, bom dia, boa tarde, família querida. Que alegria, é uma alegria. Poder estar mais uma vez juntos, né? Estar mais uma vez tendo esse momento, esse cadinho de conversa que a gente vai ter. Que esses minutos possam fazer com que o nosso coração se abra, fazer com que a nossa mente se abra, fazer com que a gente se permita ter uma conversa carinhosa, que muitas vezes a gente sente falta, né? Faz falta da conversa carinhosa na vida. É uma alegria poder estar junto com mais essa conversa. Uma pausa aí para uma conversa amorosa e correria do dia. Mais profunda. Pra gente também, né, irmão? Sim. Também dar uma pausa aqui é muito bom, muito salutar a gente estar aqui com vocês, conversando sobre esses assuntos tão bons, né? Vamos lá, irmão. Episódio 54. Nosso episódio hoje é intitulado Ninguém cruza nosso caminho por acaso. Ninguém na nossa vida. A gente acha que tudo parece, né, na vida meio caótico, né? Não tem nenhum propósito, as coisas acontecem meio à deriva, sem sentido. Mas, então, pessoal, uma notícia para trazer para vocês. Nenhum encontro que a gente tem aqui, nenhuma relação com as pessoas que a gente tem, nenhuma pessoa que a gente cruza na vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Existem encontros, né, que são mais planejados, há um propósito maior, uma profundidade maior naquele encontro, naquela relação, naquela ligação, né, que a gente tem com aquela pessoa. E tem outros que são mais superficiais, que são ali, né, um pouco mais, parece de menos importância ou de menos intensidade, mas também elas trazem um propósito pra gente. Porque, afinal, né, irmão, todos nós vivemos aqui para aprendermos a amar uns aos outros. Sim. Afinal de tudo, somos todos uma família em crescimento, em aprendizado, e não é por acaso que temos que conviver em sociedade e que a convivência, a vivência com o próximo, está alinhado com o caminho da felicidade, com o caminho de aprendermos a amar. E é isso, né, irmão? Essa questão, você também sente na sua vida, eu também sei, cada um refletir na sua vida com um pouco mais de calma e atenção, vai perceber que tem várias pessoas que passaram por nossa vida que nos tocaram de uma forma, né, nos influenciaram, desde pessoas da nossa família, né, desde o nosso começo, como até pessoas do nosso convívio, amizades, colegas de trabalho, colegas de dia a dia, relacionamentos afetivos também. Cada um dos pontos, e até, às vezes, uma pessoa que você falou ali durante 5 minutos, uma fala, uma conversa, sabe? Pode ser uma pessoa que fez diferença na nossa caminhada. Você também sente isso, irmão? Impactos que houve na sua vida, de acordo com as pessoas também que participaram e participam dela? Sentir, a gente sempre sente, assim, que a gente tem que começar a parar para pensar, né, nessas nossas relações, nesses nossos encontros da vida, né? Que esses encontros podem ser através de uma troca de olhar, né? Pode. Às vezes uma pessoa pode estar passando, eu troquei um olhar com ela, ou eu observei uma cena, às vezes eu nem tive uma relação de conversa e troca com a pessoa, mas houve uma cena onde eu observei uma pessoa e aquilo me traz aprendizado. Então essa pessoa de um jeito ou de outro cruzou na minha vida e me trouxe alguma coisa, né? Me trouxe um olhar, me trouxe um entendimento, me trouxe uma análise, me trouxe uma percepção de um sentimento que está dentro de mim. E aí que vem o grande start do porquê das relações. Você está se relacionando com as pessoas que estão cruzando o seu caminho, principalmente para mexer com o que está aí dentro. Principalmente para trabalhar com detalhes que estão aí dentro de cada um de nós e que precisam ser trabalhados, precisam ser conhecidos, precisam ser burilados, precisam ser mexidos. Tanto é verdade que muitos desses encontros que a gente tem na vida, e é aí que muitas das vezes a gente sai nessa pergunta, né? Não é possível que eu quis, né, essa pessoa estava no meu destino, não é possível que eu escolhi essa pessoa, porque muitas delas vão mexer com a gente de maneira energética forte, de maneira emocional forte.
E essa mexida, normalmente a gente joga a responsabilidade pela sensação ou pelo sentimento para a pessoa, né, que está ali se relacionando com a gente. E faz esse tipo de questão. E o que menos é necessário é essa análise. A maior necessidade que a gente tem diante dessa relação é se perguntar por que a gente está sentindo assim, né? Porque a gente tá há um tempo já conversando em família, a gente já tem esse pilar de entendimento aqui entre nós, que a gente está aqui para tentar ser feliz, né? E nessa tentativa de ser feliz, a gente também já conversou que a gente precisa se descobrir, se conhecer e trabalhar os detalhes em nós que nos impede de ser feliz. Todo mundo já, né? Acho que a gente já está conseguindo caminhar com esse entendimento para fazer esse roteiro novo do nosso ser, né? Para nos reconectar com o que realmente importa na nossa vida. Dito isso e tendo isso como base, as relações que vão cruzar a nossa vida, elas estão todas direcionadas para que isso aconteça. E desde essa relação mais simples de eu observar um quadro que está acontecendo, eu nem me relacionei com ninguém, mas observei um pai brincando com uma criança, ou alguma coisa difícil acontecendo, isso tudo mexe com o meu eu interior, com as minhas análises internas, que eu preciso descobrir cada vez mais, entender, acolher e transformar o que for necessário transformar com carinho, e aquilo que for de bom aprimorar para se aplicar ainda mais de maneira consciente, para que eu viva cada vez mais feliz, cada vez mais em paz comigo, para que eu não seja joguete das coisas. Então as relações vão acontecendo, e esse é o primeiro entendimento. Então se todas as relações que estão acontecendo comigo, elas têm um motivo, qual é o motivo delas? Fazer esse burilamento com você, te ajudar nessa caminhada. Dito isto, posto isso, a pergunta que você tem que fazer depois como você está enxergando essas relações? Que uma coisa é o que elas vieram, outra coisa é como você está vendo elas, como você está vivenciando elas. Essa mudança, né, irmão, de paradigma, assim, de perspectiva diante do que essas relações, essas pessoas à nossa volta têm de significado para a nossa vida é fundamental. Como você bem trouxe, tudo que a gente está conversando no nosso programa aqui do Reconnect, é de realmente mudar as lentes da nossa vida, né? Do que a gente encara as situações da nossa vida, como a gente encara nossos sentimentos, como a gente encara o sentimento dos outros. E as relações que nós temos com as pessoas também é um grande ator, né? Um grande instrumento, um dos maiores instrumentos para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento, é a vivência com as pessoas, a experiência, né? Às vezes a gente fala que não, para eu ser uma pessoa muito pura e boa, eu preciso sair, né? Sair de relações e das pessoas à minha volta, porque há muitos problemas, pessoas com limitações, pessoas com defeitos morais, etc. Não vou me contaminar com isso e entra numa mentalidade de ermitão, né? Vou ficar aqui e vou me purificar. Óbvio que existem momentos na nossa vida que, bom, a gente tem um espaço e um tempo para nos recuperar. Mas a gente entrar numa decisão de se isolar, a gente vai perder as maiores oportunidades da nossa encarnação de, através dessa troca, né, com as pessoas que a gente encontra na vida, de aprender sobre nós mesmos, aprender nossa evolução, porque as pessoas, elas são instrumentos que vai refletir a gente mesmo, né? E principalmente as relações mais próximas, mas tudo na nossa volta reflete o nosso estado interior. Como eu me relaciono com você, irmão, como eu me relaciono com minha esposa, como eu me relaciono com minha mãe, com meus colegas de trabalho, dizem muito sobre mim. Dizem muito como eu encaro tudo isso. Então, quando você está atento com aquela chavezinha ligada, né, irmão? Tipo, por que eu fiquei assim? Tal pessoa falou tal coisa pra mim, naquela relação, naquela troca, e eu fiquei de tal jeito. Por que E quando você vira e está com essa atenção plena, essa vigilância amorosa em si, você consegue ter insights para você se autoconhecer e buscar se burilar, se transformar para você ser mais indulgente, mais paciente, mais amoroso. Não quero exigir isso de você agora, porque a gente não tem essa capacidade plena, né, pessoal? Mas você se perceber e através dessas relações, diversas relações com diferentes pessoas, né? Outra coisa bonita, cada pessoa é diferente, cada pessoa nos desperta de uma forma diferente. Uma história diferente, um ser diferente. Isso, nos traz uma história, uma coisa diferente. Então, nos toca de forma diferente. Tudo isso é muito rico se a gente tiver olhos de ver para aproveitar cada um desses encontros,
cada ponto. E a gente subestima muito, né? Porque a gente pode estar lá no nosso ambiente de trabalho ali, uma reunião, numa conversa ali, e não tá ali presentes, né? A gente não tá ali, tipo, prestando atenção no que aquela pessoa, ela me inspira, o que eu posso trazer de coisa boa para ela também, né? Essa troca que tem, assim, que pode ser bem construtiva. E aí a gente muitas vezes fica meio desligado disso, né, irmão? A gente não tá ali presente, olhando para essas questões. Então, a gente perceber que a nossa vida toda há encontros que são muito significativos, há pessoas que a gente reencontra de outras vidas, né? Que a gente vem aqui e são, às vezes, débitos, né? A maioria de nós temos essas questões, né? Eu, com certeza, tenho também. Já identifiquei muitos pontos na minha vida. Pessoas que você reencontra de outras vidas e que está numa relação mais próxima aqui, de alguma forma, para você resgatar aquela relação, aprender, se transformar, né? E tem outras também que são mais superficiais, que às vezes acontece ali e que pode ser um instrumento que eu precisava, uma palavra que eu precisava ouvir, ou também uma oportunidade de eu poder trazer um auxílio para aquela pessoa, sabe? Alguma inspiração. Então, é muito rico, né, irmão? Assim, esse cenário que... É via de mão dupla, vida, né? Você as coisas não acontecem somente para te ajudar ou te burilar, acontece também para você entregar seu melhor, né? Para que você possa também dar a sua boa parte, a sua boa contribuição. Nem sempre a gente consegue, né? E isso é muito reflexo também daquela frase, da boca fala o que está cheio o coração. E isso é um termômetro que a gente tem que usar na vida para avaliar como a gente está. Porque às vezes a gente acha que a gente está bem e tudo mais, e no nosso consciente tem muita coisa acontecendo que a gente está superficialmente mantendo uma tranquilidade. E aí basta alguém falar alguma coisa que a gente já... Então isso demonstra como a gente está. Como a gente também pode usar esse mesmo termômetro para ver os outros. A pessoa parece que está tudo bem, basta uma coisinha, a pessoa já está nervosa, está não sei o quê. Aí você, opa, tem uma coisa acontecendo, não é normal. Se ela estivesse bem, se ela estivesse em paz, ela não ia reagir desse jeito. Não é a reação de quem está feliz. Ter essa percepção, né? Você consegue enxergar melhor as pessoas também, ter consciência, uma escutativa. Você ter consciência do momento, você estar presente no momento. Porque muitas relações, às vezes, a gente interage na relação. Gente, e a família, isso pode ser uma conversa no WhatsApp, pode ser uma conversa por e-mail, pode ser, que nem eu falei, uma troca de olhar. E se a gente não tem empatia nessa nossa troca, carinho e cuidado, a gente acaba sendo aquele que só quer receber coisa boa, mas não quer dar. E o grande segredo da vida, a gente já conversou outras vezes, que uma das maiores alegrias que a gente tem na alma é dar, né? É entregar algo bom. Porque quando a gente entrega o nosso algo bom, o nosso melhor, a gente atende a nossa voz da consciência. A gente desenvolve um dos pilares da felicidade, que é a consciência tranquila. Ter consciência tranquila é um dos pilares para se ser feliz, para atingir paz no coração, que é a felicidade que a gente pode alcançar, né, de acordo com a nossa amada doutrina espírita. Então, esse entendimento de que eu preciso entregar o melhor que eu posso passa pelo meu desenvolvimento de atitudes boas. Então, às vezes eu estou num momento que eu vou encontrar com o meu vizinho no elevador que nunca me dá bom dia, só que eu não preciso do bom dia dele para eu dar um bom dia para ele. Só que muitas vezes porque o outro nunca me dá, porque nunca responde, eu cesso a minha capacidade de fazer bem. Aí por quê? Qual foi o motivo mesmo? Aquele ser humano, aquele ser está passando na sua vida e está tendo uma micro-relação com você, onde você é chamado para entregar o seu melhor, não num sistema de troca, mas num sistema de oportunidade de fazer o melhor. E quantas vezes a gente deixa de fazer? Porque o vizinho não responde? Ou porque alguém não olhou? Ou porque a pessoa não agiu de maneira correta? Ou porque eu não recebi o que eu deveria receber? Você acaba se limitando, né? Nossas possibilidades de... E aí quem é que cessa as próprias habilidades, as próprias capacidades? A gente mesmo. E aí quando a gente vê, a gente está deixando de fazer um bando de coisa boa e justificando isso perante as atitudes dos outros. É como se eu deixasse de ser o meu melhor porque os outros não estão sendo bacana. Quem é que mais perde quando eu não sou o meu melhor? Eu. E quando eu sou o meu melhor, eu só tiro coisa boa de mim. Quando eu desejo não ser o melhor e virar uma versão ruim de mim, eu vou ter que buscar as coisas ruins dentro de mim para exercer isso aí. Então eu estou me inundando de coisa pesada, de coisa difícil. Para que isso? Não tem sentido. Então, essas relações que estão acontecendo com a gente a todo momento estão nos convidando a exercer e a praticar. Uma das coisas que ela convida é essa prática do nosso melhor constantemente. E isso é um exercício, como tudo na vida, né? Não é fácil. Várias vezes eu me pego,
tentando ser um pouco mais carinhoso, ser um pouco melhor, ter um pouco mais de atenção numa conversa, num diálogo, num olhar, numa ligação, numa mensagem. E quando eu menos me dou conta, eu já fui automático, eu nem liguei, eu fui lá e respondi de maneira automática, ou de maneira do Leandro antigo, que não se importa se vai ferir, se vai machucar, se vai não sei o quê, é uma brincadeira leve, ou é um detalhe assim, ou é uma bobagem, só que o outro pode receber isso de maneira negativa, e faltou eu entregar o meu melhor. Ah, mas aí é uma questão do outro, como vai ver? Sim, lógico que é uma questão do outro, mas eu posso ajudar os outros a se sentirem melhores, não posso? Como eu gostaria que os outros me ajudassem a eu me sentir melhor. Então, que o movimento da mudança comece comigo, que eu comece a exercer aquilo que eu já tenho consciência de exercer. Nos pequenos detalhes, eu dei um exemplo dessa questão, mas tem várias outras no nosso dia a dia, nas relações que a gente convive. Se é aquele vizinho difícil, se é aquele amigo difícil, se é aquele namorado, ou namorada, ou esposo ou esposa complicado, se é aquele filho ou filha, se é quem lá a gente vai pensar numa relação que possa estar criando com a gente tem que tentar nos entender diante da relação. O primeiro detalhe é esse. Já que nada é por acaso, nada está acontecendo porque uma sorte, né? Eu tive uma sorte que essa pessoa surgiu na minha vida. Pô, interessante que muitas delas surgiram e você abraçou e colocou na vida, né? Se é uma má sorte tão grande, você buscou então essa má sorte. Olha que loucura, né? Você sabia que não era legal e está colocando na sua vida. Aí é uma análise até mais profunda. Pô, se você não sabia que era bacana, por que você está fazendo com essa pessoa? Então, não estou te entendendo. Então, você criou alguma dependência, você criou alguma coisa que está te prendendo a pessoa. Olha que palavra não bacana, prendendo. Então, já tem algo aí equivocado na própria base da relação que você está construindo com essa pessoa. É aquela frase que diz, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Também, isso mostra muito das nossas escolhas, né? Com as pessoas que a gente interage. Mas também existe o contrário, né? Me diga quem tu és, que eu também direi com quem tu andas. Então, aqui é o nosso programa, né? Você se conhecer e se entender, porque quando você entende, você percebe quais são os padrões, quais são os tipos de pensamentos, questões, preferências, sintonias, lei de atração, né? Afinidade mesmo, que aí isso reflete exatamente quais são as pessoas que estão à nossa volta. E assim, a gente muitas vezes eu percebo também, e é engraçado que durante a vida, passam fases da vida, né? Etapas na sua vida, e você vai amadurecendo alguns pontos, amadurecendo, e você vai avaliar talvez relações que você tinha lá antes, e você vai ver assim, nossa, hoje eu não consigo mais ter aquele tipo de relação com aquela pessoa, porque eu mudei, né? Todo mundo muda, né? E a gente não tem que ficar triste com isso, né? Ficar feliz que há um processo de mudança. Tem mudanças para bem e pelo menos para o mal também, né? Tem as escolhas durante a vida. Mas se a gente está nesse processo de reconexão e de mudança, a gente começa a perceber que certas pessoas ou certas, né, situações não estão mais alinhadas com o que a gente... foi importante, foi necessário naquela fase da nossa vida, né? Teve seus propósitos, mas não precisa ficar permanentemente, né? Na vida toda com a gente. Eu tinha uma certa uma expectativa, irmão, de... eu sempre valorizei muito amizade, assim, né? E aí desde quando eu era mais jovem, assim, eu ficava assim, nossa, eu quero cultivar essa amizade, assim, e, tipo, eu vejo tantas pessoas quando ficam adultas depois, assim, mais velhas, se afastam, né? E não cultivam a amizade, né? Eu ficava triste com isso. Mas eu comecei a aprender, a perceber com o tempo da vida, com essa experiência, com o amadurecimento, que não é que você perde a conexão com amigos, etc. Tem amizades que a vida flui, né? São etapas da vida. E você sabe que há momentos diferentes entre as pessoas. E você percebe que você não está mais naquela fase anterior. Sim. E aquela fase foi importante e aquela pessoa significou muito, né, pra gente, nossas amizades, influência, enfim, uma etapa da nossa vida. E depois muda, você cria novas amizades, novas conexões, e aquelas anteriores, algumas se mantêm, mas não naquela constância que tinha antes. A gente pode cultivar amizades, mas respeitando, né, o tempo, o espaço de cada um e fazendo essa reflexão de certas pessoas e influências que a gente tem hoje são ainda salutares e nos promovem para frente, e também a gente pode talvez trazer coisas construtivas para aquelas pessoas ou não, né? Sim. Então a gente faz essa análise mútua e a gente começa a escolher, a avaliar melhor como é que é a nossa jornada, né, diante desses encontros que há na vida. Eu vejo que etapas novas que eu estou na minha vida hoje me convidam a conhecer novas pessoas, né? Não é por acaso, né? Que eu estou em tal local, em tal ambiente de trabalho, em tal situação, e me traz convites para novas experiências, novos aprendizados, e sempre estar nessa espiral de crescente, né, irmão? Sim. Você também sente isso na sua vida,
essa constância e mudança, assim. É que você falou, é afinidade e sintonia. Quando eu afinizo e desejo uma coisa, eu me coloco dentro de um quadro, de uma direção, que eu vou me envolver com pessoas que estão nessa mesma busca. E aí eu vou criando novos ciclos de amizade que estão girando dentro dessa mesma vontade, desse mesmo desejo. Por isso que você tem que muito perguntar o que você está querendo. O que você realmente está buscando. Quando você muda também, você não conecta mais com aqueles outros que você tinha antes. Você tinha outras afinidades e gostos antes. E se na sua vida hoje as coisas estão difíceis, você tem que se perguntar o que você está buscando. Sim, exatamente. O que você está indo atrás. Mas eu só atraio pessoa desse jeito. Sim, mas o que você está indo atrás mesmo? O que você está querendo? Que tipo de relação você está querendo construir? Tanto na amizade quanto na amorosa. Que tipo de coisa você está buscando? No trabalho, que tipo de amizade você está buscando? Você está trabalhando para quê? Tudo está por detrás da sua intenção no ato. Sua vontade. Essa intenção é que vai criar essa energia de afinidade, sintonia, que vai te conectar e vai entrelaçar caminhos. Então, às vezes você pode falar, não, eu estou buscando melhorar, eu estou buscando me aprimorar. Será? Aí quando você vê as práticas do dia a dia, né? Muitas vezes nossos pensamentos, nossos hábitos, é o quê? Ficar lá, então, sei lá, uma rede social, criticando, mandando pensamento ruim, só reclamando da vida das pessoas, das situações, julgando e criticando. E aí quando você quer, lá no fundo você quer mudar, né? Você não quer ser aquilo. Você quer mais paz, mais harmonia, mais alegria para sua vida e muitas vezes está optando... na verdade, não é lá no fundo. O seu discurso é esse, mas lá no fundo você quer outra coisa. Sim, no fundo você quer outra coisa. Porque suas atitudes estão mostrando que você quer farra, que você quer confusão, que você quer coisa carnal, que você quer não sei o quê, e que essa questão da paz, do equilíbrio, é um discurso que a prática não mostra. Isso. Tradução lá dentro está querendo outra coisa. Você pode estar até começando a ter ideias que por algum motivo estão dizendo que você quer isso, mas você não comprou essa ideia para você ainda. Você tem que comprar a ideia. Exatamente. E esse comprar a ideia é colocar essa ideia como uma das bases para a tua vida caminhar. E se ela é uma base, ela tem que estruturar as ligações que você vai fazer. Isso é uma prioridade, né? Sim. Tem que estar ali... Isso é algo relevante na hora que você vai se comunicar com alguém, trocar, escolher, fazer. Ele tem que ser algo realmente importante e fator de tomada de decisão para que você vá para a próxima. Então a gente avalia, né, família, que as pessoas todas as conexões que a gente tem na vida, né, os encontros, os desencontros também, né, que tem seus propósitos, tudo tem, nada é por acaso, né, tudo tem seu objetivo por trás, que quando a gente tem essa percepção que a gente falou aqui no programa, no nosso episódio hoje, a gente aproveita cada oportunidade com mais presença. Também eu tenho feito esse exercício, né, de olhar, de tentar aproveitar ao máximo cada capítulo, né, da vida e com as pessoas, com certas, né, que não vão se repetir, né, são especiais. Desse jeito não. Pode ter coisas similares, mas desse jeitinho especial, esse capítulo que cada um de vocês estão vivenciando também na sua vida, é especial, é único. A gente não fique fugindo, né? Tem vezes que a gente está passando por momentos difíceis, né? Ou com relações difíceis, né? Em certos ambientes, enfim. A gente pode buscar, lógico, a mudança, salutar, claro, que a gente busca sempre pessoas. Nunca acha que aquela pessoa ali para mim é um karma, né? Vou ficar a vida inteira com aquela pessoa que é um karma. Não é por acaso que ela está comigo, eu vou carregar ela a vida inteira. É um dos maiores equívocos que tem, né? Na vida. É só ver a base do pensamento. A vida não existe para te destruir, ela existe para te ajudar a evoluir. Se você está vendo isso como um karma que está te puxando para baixo, significa que já está errado a base da ideia por ali. Você tem que entender que isso tudo está acontecendo para te levantar. Mas você precisa sentir isso e ver a força em você para a mudança que precisa ser feita principalmente dentro de você e não fora. Isso. A gente pode fazer as mudanças interiores, né, de posturas e comportamentos, e em alguns pontos, claro, né, chega um certo ponto que a gente também pode fazer mudanças exteriores de escolha de pessoas que a gente está convivendo, tudo, né. Então, a parte de toda essa análise, não só superficial externa, mas principalmente essa análise interna dos nossos, né, comportamentos, atitudes, hábitos, escolhas, enfim, né. Então, é muito, muito bom esse assunto, né, irmão? Dá para falar muito, mas o programa já chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado, tenham tocado vocês, fazendo vocês pensarem um pouquinho também no dia a dia, nas relações, e olhar com mais carinho as pessoas à sua volta. E a gente aqui também, né? Não é por acaso que nós estamos aqui com vocês, aprendendo juntos. Então, receba o nosso abraço, nossas energias de estímulo positivo para a sua vida, para continuar se transformando, se reconectando.
e conectando com outras pessoas também, né? Sim. E até o nosso próximo episódio, queridos. Mandem um abraço pessoal também, irmão. Tchau, tchau, família. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana e até a próxima, se Deus assim permitir. Até mais.